Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Lei do Futebol, o podcast de maior leitura nesse Brasil. A gente está muito feliz do nosso segundo podcast, ficamos muito felizes da repercussão que deu o nosso primeiro, que estão abraçando legal, então vamos que vamos. Hoje é um podcast com um tema muito interessante e que gera bastante debate. Os 5 melhores times brasileiros do século XXI. Então a gente vai opinar os 5, primeiro o quinto, depois o quarto, o terceiro e assim sucessivamente. E aí no final a gente chega em um consenso de qual é o melhor, o primeiro. Então, sem mais delongas, eu já começo dando a minha opinião. E o meu quinto lugar é o Cruzeiro de 2013 e 14. Um time que foi treinado pelo Marcelo Oliveira. Os pilares do time eram o Fábio, o Dedé, o Lucas Silva, Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, o Borges, Dagoberto, enfim. Grandes jogadores, foi campeão em 2013 do Campeonato Brasileiro com muita antecedência e assim isso se fez em 2014 também. Um time bicampeão brasileiro que o artilheiro foi o Borges da temporada, um time, muito vistoso. Eu lembro de um gol na Copa do Brasil, se não me engano, contra o Flamengo. Vocês podem me corrigir se eu tiver errado, foi na Copa do Brasil, que o Everton Ribeiro dá um lençol assim, no zagueiro do Flamengo e faz um gol. Enfim, era um time que alinhava jogo bonito e efetividade. Então, o meu quinto lugar é o Cruzeiro de 2013 e 14, que para mim foi um time espetacular de se ver jogar. Eu quero agora que o Lanterna, Gabriel Sampaio, opine. Alô, muito boa noite, bom dia, boa tarde, como o Renan já falou. Estamos muito felizes com mais um podcast, assim como ele também já falou. E bom, para falar um pouco aqui sobre o meu top 5, eu levei em consideração os títulos e o estilo de jogo que cada equipe apresenta. Eu considero um estilo legal de se assistir, um estilo bom, um estilo arrojado, um futebol mais brasileiro, aquele futebol mais moleque, mais solto, um DNA bem ofensivo. E aí, eu fiz o meu top 5 baseado nessas duas categorias, os títulos e o estilo de jogo. E, para mim, em quinto lugar, um time que eu gostei muito de ver, que tinha um futebol bem arrojado e que foi uma equipe consolidada, foi o Santos de 2011. Por quê? Além do time ser campeão da Libertadores, com o Neymar, com o Ganso, o Arouca, o mesmo Borges aí que jogou no Cruzeiro depois, era um time que vinha já com um grupo consolidado. Tinha, acho que, ganhado a Copa do Brasil, se não me engano, em 2010, e era uma equipe que estava bastante entrosada e dava gosto de ver. Por isso, para mim, esse Santos de 2011 fica em quinto lugar, porque apesar da qualidade técnica, também ganhou muitos títulos. Agora, vamos lá com Gabriel Joaquim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estão ouvindo nosso podcast. Só para lembrar que nós somos do podcast A Lei do Futebol, o podcast com mais leitura do Brasil. Vamos nessa. Minha quinta posição é o Santos de 2010. O Gabriel Sampaio acabou de falar que o dele é o de 2011. Eu peguei o Santos de 2010, que o Santos de 2010 era um time extremamente fantástico. Foi um time que 176 gols na temporada e teve como principal marcador o Neymar. O Neymar marcou 42 gols na temporada completa de 2010. Além do Santos ter conquistado o Paulista e Copa do Brasil, eu lembro de um jogo marcante da equipe do Santos, que foi justamente uma goleada que eles aplicaram contra a Viraense. Aplicou um 10-0 na Vila, que foi um jogo alarde mágico. Robinho, Ganso, Neymar nas suas melhores formas e tentando os melhores futebols da época, sem dúvida alguma. E só para relembrar de novo, né, os pilares desse time eram Neymar, Ganso, Robinho, que formavam um trio absurdo. Além do André também, que tinha uma boa participação nesse time. E com isso, esta é a minha quinta posição. Agora, Lucas Sampaio, fala pra gente um pouco. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Também não sei que horas vocês estão ouvindo isso aí. Fala, galera. Então, é o seguinte. Na minha lista aqui, dos 5 melhores elencos que eu vi no século XXI, eu procurei definir em 3 critérios como que eu ia separar e como que eu ia dizer quais eram os melhores, né? Assim como eles já falaram, eu gosto muito de ver um futebol vistoso,
Eu gosto também de um time que tenha regularidade e o número de títulos. Cara, foi muito difícil fazer esse top 5 para mim. Até agora há pouco eu estava meio em dúvida em qual botar em quinto lugar, mas eu vou ficar com o Santos de 2002, que tinha Fábio Costa, o Léo, o famoso Léo que falou do Barcelona, Diego, que foi campeão brasileiro agora com o Flamengo, o Elano e o Robinho. Assim como ele, eu também gosto tipo, de um futebol mais ofensivo, futebol mais alegre. E eu acho que esse time tinha muita base disso e reverberou também no título de 2004. Né? Então, eu acho que essa levantada do Santos em 2002 e depois em 2004, esse Santos, para mim, ele tinha um DNA brasileiro na sua origem. Né? Tanto que depois a maioria dos jogadores foi vendido para times da Europa, enfim, e vários foram para a seleção brasileira. Então, acho que para mim, em quinto lugar, fica esse Santos de 2002. Fala, Renan. Excelente, excelente. Então nós vimos aqui um predomínio do Santos, né? Nós temos um Cruzeiro de 2013, que foi o meu, e um Santos de 2011 e um de 2010, né? Que eles se cruzam ali, um é a continuação do outro, e um Santos de 2002. Interessante, interessante. Então, eu vou aqui já puxar o quarto colocado, e eu quero que quem fale o quarto colocado agora é o Joaca. Gabriel Joaquim. Então, rapaziada, seguindo o critério de título, eu tô seguindo mais ou menos o critério de títulos do que o time apresentou em campo. Então, o meu quarto colocado é o São Paulo de 2005. A equipe marcou 164 gols na temporada. Além disso, um fato marcante que o São Paulo foi campeão do mundo. Campeão paulista é o último título paulista do São Paulo. Depois disso, o São Paulo não ganhou nenhum título do Campeonato Paulista. A Libertadores América consecutivamente. Nessa temporada, o São Paulo teve como maior artilheiro do time o Rogério Ceni com 21 gols. Como sabem aqui, o Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro da história. Ele, por incrível que pareça, num time tão bom do São Paulo esse que tinha Visão, Amoroso, Mineiro, muitos jogadores bons, Rogério Ceni foi o artilheiro dessa equipe. E no brasileiro, eles não tiveram uma posição tão boa, acabaram sendo o 11º colocado, mas demonstra a força que foi o São Paulo campeão do mundo, que pegou o Liverpool na final, sagrou campeão com gol do Mineiro, assistência do grandíssimo Aloysio Chulapa. Bom, seguindo também, como já foi falado, eu vou falar um pouco sobre a minha quarta posição. Como eu já disse, né, eu defini títulos e futebol mais arrojado, e para mim esse time, apesar de eu considerar que ele foi um time assim marcante demais para o futebol brasileiro, eu coloquei ele em quarto lugar porque times que vieram posteriormente dele apresentaram um futebol mais conciso, melhor taticamente, e um futebol que eu acredito que se os dois times se enfrentassem, né? Se esse time que eu coloquei em quarto se enfrentasse com algum time desses que eu coloquei mais para frente, provavelmente o nível tático seria bastante relevante no confronto. Em quarto lugar, eu coloquei o Cruzeiro de 2003, lembrando que no Campeonato Brasileiro de 2003 foi o primeiro campeonato de pontos corridos, e esse Cruzeiro também foi campeão, se eu não me engano, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, e aí levantou a primeira tríplice coroa. O craque Alex, sem contar que foi o primeiro e único time a atingir 100 pontos na história de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, esse Cruzeiro aí de 2003 merece esse quarto lugar. Então vamos para o quarto lugar. Cara, continuando aqui o que eu tinha dito de regularidade, de futebol vistoso, eu procurei nesse quarto lugar colocar um futebol vistoso e que eu acompanhei de perto. Eu coloquei o Vasco de 2011, que era um time que tinha Éder Luiz, tinha Bernardo, Alexandro. Foi um time que eu acompanhei de perto, eu vi quase todas as partidas do Campeonato Brasileiro de 2011. E para mim era um time que jogava bastante ofensivo. Eu lembro de um jogo estava decidindo praticamente o Campeonato Brasileiro. Os três estavam na briga, era Vasco, Fluminense e Corinthians. Era o duelo entre Vasco e Fluminense, acho que, se não me engano, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
O Vasco conseguiu fazer um gol faltando pouquíssimo tempo para acabar. Conseguiu o título da Copa do Brasil fora de casa, depois de anos, na SEC ter passado por problemas da segunda divisão. Então, para mim, esse foi um time assim que eu acompanhei de perto e eu conseguia ver um DNA muito ofensivo, gostava muito. E esse time também acabou levando, sendo grande parte do que fez a base do time de 2012, né? Que quase foi campeão da Libertadores, só perdeu para o campeão, né, o Corinthians. Então, para mim, em quarto lugar é o Vasco de 2011. Só fazendo uma menção honrosa aqui, eu como bom vascaíno estava no Engenhão, nesse gol do Bernardo que ele citou aí, o que trouxe muita emoção esse ano realmente foi muito bom pra gente. Mas esse time não é o meu quarto colocado. Meu quarto colocado é o São Paulo de 2005, acompanhando o Gabriel Joaquim. Concordo com ele, foi um time que foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial. A curiosidade também é que o Rogério Ceni foi artilheiro desse time, sendo goleiro, então foi surreal. A temporada começou com o Emerson Leão, a gente lembra, né, que depois finalizou com o Paulo Autuori, que ele assumiu e aí foi multicampeão pelo São Paulo. Aquele São Paulo do Cicinho, do Lugano, do Josué, do Souza, do Grafite. O Tardelli também estava nesse time, Amoroso. Enfim, eu lembro muito claramente daquela defesa do Rogério Ceni na final do Mundial contra o Liverpool. Foi um lance muito marcante. Então, ele foi um pilar desse time, absurdo. Foi um São Paulo muito vitorioso que antecedeu ao São Paulo multicampeão brasileiro, né? Que foi tricampeão brasileiro nos anos posteriores. Então, eu fico com o São Paulo de 2015 na quarta colocação. Temos aqui um balanço com 2 São Paulo de 2005, um Cruzeiro de 2003 e um Vasco de 2011. Vamos para a terceira colocação, então, Gabriel Sampaio. O meu terceiro colocado, eu não vou me alongar muito, porque vocês já falaram bastante dele. Também é esse São Paulo de 2005, porque, como vocês bem já falaram, foi um time campeão mundial, campeão da Libertadores, por aí vai. Eu queria puxar esse meu terceiro colocado. Para mim, fica no Cruzeiro de 2003. Acho que já foi até comentado aqui. Mas esse Cruzeiro que tinha o Vanderlei Luxemburgo conseguiu a tríplice coroa. Foi um dos times mais ofensivos, mais regulares. Até hoje teve o recorde do Campeonato Brasileiro. O time fez 100 pontos. Tinha craques como o Alex no auge, assim, Luizão, o goleiro Gomes, do Dracena, Maldonado. Então, para mim, esse time do Luxemburgo de 2003, ele tem uma característica, foi os anos dourados, assim, né, do Luxemburgo. E eu acho que esse time do Cruzeiro, depois de ganhar a Copa do Brasil, ganhar o título brasileiro, enfim, para mim esse time é espetacular, mas vai ficar na terceira colocação. Então, rapaziada, meu terceiro colocado vai ficar num time já citado aqui. Meu terceiro colocado é o Santos de 2010. Eu acho o Santos de 2010, inclusive, melhor que o Santos de 2011. O Gabriel Joaquim colocou bem também. Foi um time que goleou de 10-0. Era um time que jogava muito bonito. Com o Neymar, com o Ganso. Com o Zé Love também estava nesse time. Robinho. A gente lembra do surgimento do Felipe Anderson, Arouca, do Alexandre, lateral esquerdo que está na Juventus agora. O time foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vitória. Era um Santos absurdo, era um Santos que jogava bonito, que goleava, era um Santos que não tinha medo de ninguém, que era ofensivo, se metia um, metia dois, metia três. Era um time que jogava realmente muito bonito. Para mim, é o terceiro colocado, o time do Dorival Júnior. A gente lembra também que muita gente pedia tanto pro Ganso e pro Neymar já estarem na Copa do Mundo de 2010, né? Que a gente lembra que muita gente pediu, que eles estavam voando. Na minha opinião, eles também deveriam estar nessa Copa. Infelizmente, o Dunga não chamou. Mas foi uma pena, porque eles surgiram muito bem. Eu lembro também de um lance muito curioso, que foi na final do Campeonato Paulista, que o Ganso é substituído, entre aspas, né? Mas aí ele bate o pé e fala que vai ficar em campo, e aí ele decide o jogo, ele joga muito, enfim, era um Ganso ali que muitos viam como melhor que o Neymar. No futuro a gente viu que não foi bem assim, mas era um Ganso ali que encantava, realmente. Então meu terceiro colocado é o Santos de 2010. Para agregar ao que o Renan falou, que eu tinha essa informação, acabei esquecendo de falar.
essa equipe do Santos ela marcou 39 gols, 11 jogos, 11 jogos na Copa do Brasil. Não vou afirmar aqui que é o recorde, mas, pô, é um time muito agressivo, muito ofensivo, que trabalhava muito bem nos setores dos últimos terços do campo e tal. E também, só para trazer agregar ainda mais ao que o Renan falou, a equipe do Santos marcou 72 gols em 23 jogos do Paulista. Então, demonstra ao quão ofensivo era essa equipe do Santos. Também campeã da Copa do Brasil com muitos méritos. Agora eu vou reforçar aqui para vocês aqui a minha terceira posição. Minha terceira colocação, coloquei a equipe do Grêmio de 2017. Porque eu acredito que essa equipe do Grêmio de 2017, obviamente acreditando que essa equipe vem de uma construção do Roger, Renato Gaúcho segue o trabalho do Roger, já campeão em 2016 da Copa do Brasil. Ele conquista a vaga para esse Grêmio de 2017 ser o campeão da América. Eu acho que esse Grêmio apresentava um futebol muito vistoso, muito ofensivo, pressionava o adversário. Um certo ponto do Campeonato Brasileiro, era uma equipe que chegou a brigar com o Corinthians, o campeão de 2017, o título. Um jogo como ponto capital, um jogo contra o Grêmio e Corinthians na Arena, que o Luan acabou perdendo um pênalti e o Corinthians acabou ganhando esse jogo e disparando na tabela, consecutivamente se tornou campeão. Também um fato desse ano é que o Luan apresentou um futebol absurdo esse ano. Foi até o considerado o rei da América. Depois das Olimpíadas, ele veio numa crescente muito grande, sendo até cogitado na seleção, Olimpíadas de 2016. Depois desse período, ele só foi numa crescente, até o ano da Libertadores que ele voou. E ressaltar também um bom jogo do Grêmio contra o Real Madrid na final do Mundial. Não ganhou, mas teve uma boa apresentação nessa partida e que teve um gol do Cristiano Ronaldo, numa falha da barreira e tal, mas isso acontece no futebol. Agora vamos dar sequência aí às próximas posições. Então, cara, essa terceira posição ficou bem equilibrado, não, não tivemos nenhum time repetido na posição, né? Nós falamos do São Paulo de 2005, que já foi citado antes, falamos do Santos de 2010, que já foi citado antes, do Cruzeiro de 2003, mas nenhuma posição se repetiu. Puxando a segunda posição, eu já começo com a minha. A minha segunda posição é um time já citado aqui, que é o Cruzeiro de 2003, o Cruzeiro que puxou aquela tríplice coroa, o Cruzeiro de Luxemburgo, que tinha o Alex, que estava jogando fino, fino da bola. Alex tem uma curiosidade, cara, que ele conseguiu ser ídolo em 90% dos times que ele passou. Onde ele passou, ele foi ídolo. Seja no Fenerbahçe, seja no Palmeiras, seja no Cruzeiro. Todo lugar que ele passou, ele foi ídolo, cara. Ele é um jogador muito querido por onde passa. Esse time do Cruzeiro de 2003, como eu já disse, foi campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, do Campeonato Mineiro. Vocês já falaram aqui, então vocês já falaram tanto que eu vou puxar só uma curiosidade sobre esse time. Que não sei se vocês lembram, o Maicon, lateral direito da Copa de 2006, ele era banco do Maurinho nesse time, na lateral direita. O Maurinho veio do Santos, campeão brasileiro no ano anterior, né? De 2002. E o Maicon era reserva nesse time, que aí depois o Maicon foi surgindo, foi jogar na Itália e foi nosso lateral direito titular, né? Da Copa de 2006. Uma observação aqui, que eu falei que o Maicon foi lateral direito da Copa de 2006, mas foi da Copa de 2010, só para corrigir mesmo. Então, para minha segunda colocação, eu coloquei o São Paulo de 2006. Diferente do que vocês falaram aí do São Paulo de 2005, que foi campeão do mundo, eu coloquei o São Paulo de 2006 porque foi um time que também, eu acho que deu início ao São Paulo tricampeão brasileiro. Tem uma abordagem, um futebol diferente, trazido pelo Muricy Ramalho, que tipo, houve uma troca, né? De 2005 para 2006, o Paulo Tuori saiu e veio o Muricy Ramalho, e eu acho que ali imperou todo, para mim, foi o auge, assim, do Rogério Ceni esses anos, e ganhar 3 títulos brasileiros seguidos, com jogadores como Alex Dias, a Luiz, Josué,
Mineiro, Miranda, que inclusive depois foi para a Europa também. Então eu acho que esse São Paulo de 2006, ele carrega consigo toda a estrutura, apesar dele trazer muito de 2005, ele carrega toda a estrutura que leva aos anos 2007, 2008, ele chega também numa final de Libertadores, que perde para o Internacional, e eu acho que para mim esse de 2006 foi o auge assim, do São Paulo, e eu coloquei ele também por causa da regularidade, né? Um time bastante regular, um time que tinha um futebol bom, e pelo número de títulos também. Então, eu vou colocar o São Paulo de 2006 na minha lista. Então, acompanhando o relator Renan, eu também fico com o Cruzeiro de 2003 na segunda posição. Eu vou tentar agregar para vocês um dos fatos marcantes desse time, que era o quarteto que esse time possuía, que era o Alex, Jota, David e o Aristizábal. Eles juntos marcaram 120 gols, 179 gols que a equipe fez na temporada. Além disso, tem o fato de o Alex, o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 23 gols, aquele brasileiro, e ele teve uma disputa acirrada com o Aristizábal no campeonato. O Alex ele conseguiu dar a chave no jogo que ele fez 4 gols na Fonte Nova, numa goleada contra o Bahia. Além disso, eu já citei, o Cruzeiro fez 179 gols na temporada. O Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro, a tão sonhada tríplice coroa. Times, times buscam sempre ganhar títulos, é sempre bom ganhar títulos, todo mundo gosta de ganhar títulos. Essa equipe possui ainda, possuiu na época o melhor aproveitamento dos pontos corridos. É isso, Dani. Essa equipe possui o melhor aproveitamento na era dos pontos corridos. Aproveitamento de 100 pontos no campeonato. É o único a conquistar 100 pontos, né, no Campeonato Brasileiro. A marca, 100 pontos. Além disso, a equipe marcou 102 gols no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que a equipe do Cruzeiro teve a marca de equipe que mais fez gols na competição, sendo ultrapassada somente pelo Santos, campeão em 2004, marcou 103 gols. Rapaziada, tá ficando interessante isso aí, hein? Segunda colocação, tivemos Corinthians de 2011, São Paulo de 2006 e dois Cruzeiros de 2003, meu e do Joaca, do Gabriel Joaquim. Vamos à primeiríssima colocação? Quero ver quem vai ser o primeiro, hein? Eu quero que o Gabriel Sampaio dê sua opinião. Qual o seu primeiro colocado, mano? Mano, realmente aí que você falou, a parada tá pegada aqui. Segundo para primeiro, foi uma disputa grande, grande demais, mano. Pra mim foi até difícil colocar, mas não sei quanto a vocês também, mas pra mim foi bem difícil escolher. E, mano, pra mim, em primeiro lugar, tá essa equipe aí do Flamengo de 2019, que, só lembrando, o Flamengo 2019 ele começa no Campeonato Carioca no comando do Abel Braga, e aí o time não vai tão bem, por conta do Abel não colocar algumas peças, alguns nomes que para torcida toda do Flamengo, para quem é de fora também, seriam titulares absolutos, tipo o Arrascaeta, que tinha acabado de chegar do Cruzeiro. E, enfim, aí depois o Jorge Jesus assume o comando da equipe do Flamengo, e aí o Flamengo tem uma mudança radical, muda 180 graus quase. Um time começa a jogar muito melhor, taticamente. Eu ouso dizer que é um dos melhores que eu já vi, porque o time do Flamengo ele faz uma marcação-pressão, uma marcação de alta intensidade nos outros times, sufocando quase sempre a saída de bola. Então fica muito difícil do outro time estruturar uma boa jogada para poder pressionar o Flamengo, porque o time está sempre inteiro ali em cima da bola. E aí isso acaba meio que fortalecendo o estilo de jogo que o Jorge Jesus quer implantar, que é da jogada vertical, da jogada que rompe linhas e tá a todo momento cruzando bola na área, chutando no gol e pressionando a equipe adversária. E aí,
algumas taças que essa equipe trouxe do Flamengo, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores no mesmo ano. Teve até um fato histórico que o time foi declarado campeão da Libertadores, né? Contra o River Plate na final, se eu não me engano, foi no sábado. E aí no domingo o time foi campeão brasileiro, então, porque algum jogo, enfim, algum time que estava na segunda posição não tinha mais como ultrapassar o Flamengo, e aí foi campeão desses dois campeonatos em menos de 24 horas. E aí essa equipe do Flamengo depois chegou também a conquistar a Recopa Sul-Americana, e por isso, para mim... e também teve a Supercopa do Brasil, se não me engano, que é o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil, que tinha sido o Atlético Paranaense. O Flamengo também ganhou, e para mim, por isso, essa equipe fica em primeiro lugar. Porque além da evolução tática que essa equipe trouxe, foi uma equipe que trouxe bastante títulos e ainda tem muito a apresentar. Porque está só no início do trabalho do Jorge Jesus. Por isso, para mim, o Flamengo fica em primeiro lugar. Mas eu queria fazer também uma menção honrosa aqui ao Fluminense 2012, que para mim foi um dos times assim que, claro, marcou muito por conta de eu ser tricolor, mas também porque tinha grandes craques como o Deco, o Fred, e aí para mim foi um time bastante marcante, mas infelizmente não entrou no meu top 5. Ficou bem pegado, mas na próxima eu coloco. Então, essa é a minha opinião. Flamengo 2019. Tô brincando, tô brincando. Vou embasar um pouco aqui. Seguindo basicamente o que o Gabriel falou também, levando em consideração toda essa jornada da saída do Abel e da vinda do Jorge Jesus, e implementar esse futebol mais vertical, um futebol mais competitivo, que é basicamente futebol. O Jorge Jesus ele trouxe muito do que ele via no futebol europeu, né, para o futebol brasileiro, colocou em bastante intensidade. E esse Flamengo 19 é um time. Não vou ficar me alongando muito sobre tudo que ele já falou, mas é um time diferenciado, que joga de uma maneira que está mudando o futebol brasileiro. Para mim, o Flamengo 2019 entrou como o primeiro aqui. Ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro em menos de 24 horas, então não tinha como não colocar Flamengo 2019. Então, galera, tô achando que teremos uma unanimidade nessa primeira colocação aí, cara. Não vou me alongar muito também. Flamengo de 2019, uma equipe de uma dominância absurda. Nós lembramos que depois que o Jorge Jesus chegou, ele veio também com a contratação do Rafinha e do Felipe Luiz, que mudou as principais carências do time. Enfim, não vou me alongar muito. É o time a ser batido e eu acredito que vai reinar por mais alguns anos aí. Que 2019 foi só o início de uma trajetória de um time muito vitorioso do Flamengo, que nós estamos falando no ano de 2020. Nesse 2020, temos um time do Flamengo ainda mais capacitado, ainda com um elenco muito melhor que o do ano passado. Com um banco melhor, com Pedro, com Michael, com Pedro Rocha, enfim. Flamengo de 2019 é meu primeiro colocado e é isso. Eu vou acabar seguindo aqui junto da galera. E o Flamengo realmente foi unanimidade na primeira posição. E eu vou tentar trazer alguns fatos e fatores marcantes desse time, por exemplo. Além do que a galera já citou aqui, o Flamengo foi a equipe que marcou 153 gols na temporada. O Gabigol foi o artilheiro dessa equipe com 43 gols na temporada. Essa equipe teve 79% de aproveitamento no Brasileiro. O trio Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique marcou 96 gols. 96 gols na temporada, o que configura 62% dos gols dessa equipe. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Flamengo é um time. Hoje é o time a ser batido no Brasil, talvez o melhor da América, sim. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que ganhará esse time? O que pode ganhar? Onde é que pode chegar? Esse time também tem o fato de o Jesus ser um cara extremamente competitivo e sempre
consegue tirar o melhor dos seus atletas, sempre. Ele tem um objetivo, conquistar o Mundial, ele já dito por ele. Então, esse time ganhar o Mundial confirmaria ainda mais a nossa primeira colocação aqui, tornaria esse time histórico, mais do que ele já é. Rapaziada, então tivemos uma unanimidade, a gente nem vai precisar fazer um debate aqui, porque realmente o primeiro colocado, com muito mérito, com muito merecimento, é um time absurdo, de uma dominância absurda, enfim, como já foi falado aqui. Flamengo de 2019, então, é o melhor time brasileiro do século XXI. Então, galera, sem mais delongas, nossas considerações finais aqui. Estou muito feliz de estar gravando mais um podcast com essa rapaziada aqui de muita leitura. Considerações finais, Gabriel Joaquim, fala comigo, dá seu papo, manda a tua leitura. Vou dar o papo aqui, galera. Finalizamos aqui mais um podcast, com uma enorme alegria que a gente criou esse projeto. Então, eu deixo aqui minhas considerações finais. É o seguinte, escutem o nosso podcast, opinem no nosso Instagram, no Spotify, Deezer, SoundCloud, que seja, opinem e contem com a gente sempre aqui, tá bom? Valeu! Rapaziada, estamos chegando no final de mais um podcast. Queria agradecer a vocês aí que participaram. Vocês têm grande leitura aí e grande participação nesse trabalho que a gente está fazendo. E agradecer também a vocês que estão ouvindo, pedir a compreensão de todos que a gente está começando agora. Pode ser que eu não fale tantos dados ainda, mas eu estou estudando, me embasando para poder passar o melhor conteúdo para vocês, assim como o Renan, o Lucas. E bom, é isso. Mais uma vez agradeço. A Lei do Futebol aí agradece. Muito obrigado. É isso então. Também vou dar minhas considerações. Muitas opiniões divergentes, muito papo, muita leitura. Obrigado você que está ouvindo mais uma vez, está aqui com a gente. Siga a gente nas redes sociais e vamos nos preparar para o próximo podcast. É isso, tamo junto, galera. A lei. Então, galera, é isso. Chegamos ao fim. Foi um prazer inenarrável estar com meus grandes amigos aqui de muita leitura. Eu agradeço você que está ouvindo e até a próxima. A Lei do Futebol, um podcast com mais leitura nesse Brasil. Lei!